pessoal, todos bem-vindos. Mais um momento de oficina de conhecimento e ensinamento nesse 13º Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado. Muito prazer, sou professora e chefe de cozinha Larissa Marques, aqui do Senac Gramado, e quero deixar aqui um saudoso abraço a todos vocês. Como eu estou aqui fazendo essa gravação, estou sozinha, seguindo todos os protocolos contra o Covid-19, eu vou retirar minha máscara, tendo distanciamento, para ter a melhor comunicação com vocês que estão em casa. Então a gente retira a máscara aqui para dar seguimento à nossa receita. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez para a nossa oficina do 13º Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado. Muito prazer, sou docente do Senac Gramado, Larissa Marques, e estaremos fazendo uma receita hoje clássica, um clássico francês, tá? É o financier. Antes de passar ali a receita e falar o passo a passo, eu vou falar um pouquinho dessa história desse bolinho. É um bolo francês que a base é clara de ovo e farinha de amêndoas. Financier é um clássico francês, um bolinho que antigamente, antes de se tornar esse nome, financier, era feito pelas irmãs, né, religiosas da instituição da Anunciação. E ele era um formato redondo, né, um formato oval redondo. E depois um chefe francês, ele fez uma adaptação transferindo este bolo redondinho, né, formato de um ovo, para uma forminha retangular, como se fosse uma barra de ouro. Por quê? Porque perto do centro de finanças, ali na França, tinha essa padaria, essa confeitaria, onde sentiu o aroma da manteiga, do bolinho sendo assado com algumas frutas vermelhas. A fruta vermelha não é característica, é só uma adaptação para dar mais sabor e mais um luxo, um toque refinado a esta receita. Então, financier, porque era perto do centro de finanças e tornou-se uma forminha na qual eu estarei mostrando para vocês aqui, como se fosse uma barrinha de ouro. Então, por isso o nome de financier, certo? Agora que eu já falei um pouquinho dessa receita, desse clássico francês, é um bolinho que pode ser para o café da manhã, no chá das 5, né? Até mesmo com uma sobremesa. A característica dele também ele é macio por dentro e por fora ele fica meio ressecadinho, como se fosse uma crosta, uma casquinha. Então, quando você for fazer em casa, se ele ficar meio durinho, seco por fora, este é o ponto dele, tá? Ele vai ter que ser macio por dentro e por fora uma casquinha seca e crocante. Temos uma técnica aqui também muito importante, na qual eu vou fazer com vocês de início, tá? Que é a manteiga noisette, que eu vou pegar a manteiga, tá? Vou colocar numa frigideira e vou tostar a manteiga. As impurezas da manteiga vai sair, mas isso que vai dar o charme e o luxo ao nosso financier. É a manteiga noisette. Por que noisette? Porque ela vai caramelizar, vai ficar da cor das nozes. Quando começar a criar uma espuma, é o ponto certo. Não pode queimar, tá? Ela não pode queimar, mas tem que sair as pigmentações, que é a impureza da manteiga. Só um termo que a gente utiliza que vai dar sabor à nossa receita. Vamos lá então, para essa receita eu vou precisar de 350 gramas de açúcar confeiteiro, 125 gramas de farinha de amêndoas, 125 gramas de farinha de trigo, 325 gramas de clara de ovo e 200 gramas de manteiga. Para essa receita também é preciso fazer e deixar esse preparo na geladeira por mais ou menos meia hora, tá? E depois a gente faz a manteiga noisette, na qual eu já expliquei. E a manteiga noisette, ela vai entrar um pouco morna na nossa receita, tá? É bem simples de fazer. Eu já quero deixar aqui também um abraço aos ovos dourados que nos concederam esses ovos. E o Luiz Wagner, que nos concedeu as frutas vermelhas e também as flores comestíveis, que eu vou finalizar na nossa receita. Vamos então começar quebrando os nossos ovos, tá? Sempre de forma individual, para a gente ter a certeza que não vai ter nenhum ovo estragado, nada, tá? Já coloquei minha balança aqui, pego um por vez.
Ó, vou querer só a clara deste ovo, tá? A gente vai separando um por vez aqui. Colocamos aqui. Até atingir o peso de 325 gramas de ovos. É importante que não saia nem um pouquinho da gema, tá? Então, a gente faz esse processo lento e na paciência. Cozinha também é isso, a gente tem que adquirir um pouco de paciência. É o que eu falo para os meus amados alunos, né? A paciência que Deus nos deu. Se não tem, a gente tem que adquirir um pouquinho, tá? Esses ovos lindos aqui, a gente pode utilizar depois as gemas para fazer um quindim, né? Um omelete, um bolo. Não se perde nada, tá? É em torno de 9 a 10 ovos. É muito relativo, depende do tamanho dos ovos, né? Esses aqui são bem graúdos. Então, ele, de repente, uns 8, 9 ovos. Vamos pesar aqui para ver mais ou menos o que nós já temos de ovos de clara. Quero 325. Falta mais umas 2 claras para completar a nossa receita. Para mim, esse aqui é o melhor jeito de separar a clara da gema. Quebra com cuidado, deixa escorrer aqui, ó, nas nossas mãos. E mais uma. Confeitaria, gente, é precisão, tá? Então, mas eu faço bolo no olho, né? É ok, mas pra gente ter certeza que a receita vai dar certo, é importante que a gente pese, né, bem certinho. Aqui eu vou tirar só 5 graminhas. Exatamente, na sorte. Tenho aqui então a clara do ovo. Lembrando, tá, que é uma receita bem prática e simples. Só precisamos mesmo deixar descansando por meia hora e depois fazer a nossa manteiga, que é a manteiga noisette. Deixo aqui de ladinho. O que eu faço agora, tá? Eu tenho meus ingredientes aqui, a farinha de amêndoas, que é essa farinha aqui, açúcar de confeiteiro, que é um açúcar com um pouco de amido de milho, a farinha de trigo e a minha manteiga, que eu vou fazer a técnica da manteiga noisette, onde pegar essa manteiga, eu vou colocar tal como está, inteirinha, numa panela, numa frigideira, e ela vai tostar, vai queimar um pouquinho. Não é para queimar queimado, vai começar a soltar a espuminha branca e é o ponto certo da nossa receita. Pronto, agora eu tenho aqui os meus insumos secos. Ó, deixo aqui a minha clara de ovo. Tenho aqui nessa panela já o açúcar de confeiteiro. Vou colocar a farinha de trigo e a farinha de amêndoas. Lembrando que a característica desta receita, gente, é a farinha de amêndoas. Então, precisa ser a farinha de amêndoas. Tem algumas variações que eles utilizam farinha de caju, de amendoim, até por questão de custo-benefício, mas a receita clássica é essa farinha de amêndoas. Agora aqui, só para dar uma agregada, misturar todos os ingredientes secos. Ó.
for, imagine sempre mais. Tem a clara de ovo. Ah, tem que fazer uma clara em neve. Não, só a clara de ovo. Tira, separa a clara da gema. Ovo sempre em temperatura ambiente, tá, pessoal? Sempre essa dica. Vai ter diferença no preparo. Ovo sempre em temperatura ambiente. Eu vou pegar aqui o auxílio de um fouet. Não é para fazer clara em neve, é só para misturar de forma mais fácil. Tenho aqui, então, a minha clara de ovo, os 325 gramas de clara, os meus preparos secos e a manteiga, que eu vou fazer depois a técnica da manteiga noisette. Ó, pego aqui, vou mexendo, colocando a farinha, mexendo um pouquinho, ó. Coloco toda ela, levanta a fumacinha aqui da própria, não é o calor, tá? É a própria açúcar de confeiteiro, ó. Bem doce, por sinal. Agora eu vou misturando, tá? Por isso é importante de um fouet, para facilitar o nosso preparo aqui, a nossa mistura. A gente mexe bem até agregar tudo junto. Ó, depois eu mostro para vocês o resultado final dessa massa. Tem aqui já a massa pronta. A parte mais difícil dessa receita é quebrar os ovos, né? Porque ela é bem prática e bem acessível. Ó, vou mostrar para vocês agora como ela fica. Vou pegar um, ó, tá? Ó. Só agregar sem misturar muito, não precisa fazer um movimento intenso de clara neve, não. Somente isso aqui, ó, agregou. Ok, o que eu vou fazer agora? Essa massa precisa de descanso de meia hora na geladeira, tá? A gente tem que usar o nosso raciocínio. Se a manteiga tem que entrar morna na receita, nesse preparo aqui, o que eu vou precisar fazer? Coloco na geladeira, daqui mais ou menos uns 20 minutos eu começo a fazer a minha manteiga noisette. Porque se eu fizer a manteiga agora, vai esfriar, passou o tempo e não vai ter a mesma finalidade no fim da nossa receita, tá? Então é bem importante isso, ó. Deixo aqui já, vou levar para a geladeira. Nesse meio tempo, o que você faz? Você vai pegar a tua forminha, né? Ah, se eu não tenho essa forminha aqui, é financier? A característica do financiero, como eu expliquei antes, é esse formato aqui, ó, que vai ser similar a uma barra de ouro. Ele é um bolo baixinho e depois vou finalizar colocando frutas vermelhas, no qual escolhi a framboesa, tá? Não tem necessidade, tá? Mas é mais saboroso, é mais gostoso e fica muito bonito também. Posso utilizar o mirtilo, amora, morango ou não colocar nada. Nesse meio tempo que vai para a geladeira, eu vou fazer o quê? Passar a manteiga, mesmo que vai ter bastante quantidade de manteiga na receita, eu vou passar a manteiga e a farinha de trigo. Então, nesse tempo de espera, eu vou fazendo isso enquanto dá o ponto na nossa receita. Pessoal, voltando então, a nossa massa está na geladeira, tem mais ou menos uns 20 minutos de descanso. Agora eu vou fazer o quê? A manteiga noisette, tá? Já tenho ali separadinha, 200 gramas de manteiga, sem sal, lembrando sempre desse detalhe, tá? Ó, eu vou pegar essa barra de manteiga todinha, coloco na minha frigideira, tá? E deixo ela paradinha ali. Eu quero fazer a manteiga noisette, que é queimar um pouquinho a manteiga. Quando começar a soltar, fazer uma espuma branca, é o ponto dela. A massa está lá gelando um pouquinho. E lembrando que esta manteiga noisette tem que entrar morna na nossa receita. Nesse meio tempo, eu já untei todas as forminhas, né? Está aqui, ó,
né? Com bastante manteiga. Ah, mas vai mais manteiga? Sim, vai mais manteiga, que é o que vai dar sabor ao nosso financier. Deixamos aqui então. Ó. Importante que essa nossa frigideira tenha um fundo um pouco grosso, né? É melhor ainda para esse preparo. E aqui o alumínio, né? Então é a mesma coisa com o brownie. Para ter uma característica um pouco melhor, é importante as louças, tá? Do brownie eu vou assar em uma forma de alumínio. Não é legal fazer um brownie numa forma de vidro, um refratário, né? Aqueles vidros, nem uma GN de inox. É importante que o brownie seja feito numa de alumínio mesmo, porque o efeito do brownie, o resultado vai ser melhor. Ó, mexendo aqui, não precisa ficar mexendo com a colher. O calor faz a manteiga derreter. Vai ficar lindo e maravilhoso. O cheiro disso, sensacional. Vai ficar na cor das nozes, tá? As nozes é marronzinho e vai ser esse efeito. Logo mais, eu vou aproximar ali na câmera para que você em casa consiga ver também. A gente pega uma colher só para puxar a espuma e ver como é que ela está embaixo, tá? É importante isso. Ó, tá começando a espumar. Vou tentar aproximar ali. Vocês conseguem ver bem, ó. Tá? Não é o ponto ainda, mais um pouquinho. Aí você em casa vai notar, vai puxar aqui aquela espuminha. Quando soltar uns pintinhos, umas pigmentações, é o ponto certo. Por quê? Porque ela vai aquecendo, vai passar de 80 graus, vai começar levemente a queimar. E isso que nós queremos. Uma cor amendoada, cor de nozes, tá? Vai ter um cheiro muito bom. Vou puxar aqui para você, não sei se dá para... consegue aproximar a câmera na pontinha da colher, ó. Já tá meio marronzinho aqui. Então, mais ou menos essa é a característica. Não queira pegar e coar, tá, gente? Por favor, é isso que nós queremos. Isso aqui vai dar uma pigmentação na nossa receita. Vai ficar uma cor bem linda. Mais um pouquinho, questão de 1 minutinho, no máximo. Essa é a espuma que nós queremos, tá? Começar a fazer as bolhas, tipo uma bolinha de sabão, né? Então pronto. Exatamente isso. Desligo aqui. Mais uma vez vou tentar aproximar ali, ó, nesse movimento. Vemos aqui que ela tem as impurezas da manteiga, que é uma impureza boa. Ó. Cor das nozes mesmo, cor amendoada. O que eu preciso agora? Eu preciso colocar na receita que está gelada a manteiga morna, tá? Eu vou fazer o que agora? Eu vou pegar um bowl um pouco maior para colocar, porque aqui tem calor da panela, da frigideira, e vai demorar um pouquinho mais para esse processo. Pessoal, nesse meio tempo eu já peguei a massa que estava na geladeira, a massa do nosso financier, ó, tá aqui, tá? Ponto certo no qual nós queremos. A manteiga, vou colocar aqui, vou verter para cá, vocês vão conseguir ver um pouco da cor dela, ó, tá?
Entendam porque eu falei que ela vai tirar as impurezas. Eu acho que deu para ver bem ali, aquela partezinha escura caindo. Então, é isso que vai dar mais sabor na nossa receita. Fica um sabor sensacional. É o que eu sempre falo, né? Os franceses são incríveis. Eu acho que até já falei isso, não sei se foi aqui ou em aula. Respeito, amo a culinária francesa, mas as técnicas que eles têm, ó, sensacional. Queimar uma manteiga para extrair sabor e cor. Essa mesma manteiga, que é uma técnica oposta, que é a manteiga clarificada, que vai tirar o leite, as impurezas da manteiga e deixar ela clara. É um raciocínio que não tem explicação, sem contar no sabor, né? Ó, o que eu quero fazer aqui agora? Deixar morninho, né? Não pode ser quente. Transferir para cá. A massa está aqui. As forminhas já estão untadas com manteiga, sem sal, farinha de trigo. O importante dela também é colocar 3/4 de massa, tá? Não precisa ser um pouquinho nem muito, tem que deixar bem baixinho, porque a característica também do financier é um formato retangular e baixo. Lembrando, barrinhas de ouro. Ok, agora eu vou fazer o seguinte, coloco toda de uma vez aqui, tá? Verti a minha manteiga noisette aqui. Misturar bem para agregar a manteiga com a massa, tá? Ó. Aqui ela tá bem dividida ainda, né? Ó, misturando aqui para agregar, ela está bem dividida ainda, tá? Então a gente mexe aqui no movimento para que fique uma massa uniforme. Fica uma massa só. Uhum. Se quiser ir mexendo como se estivesse fazendo um prato e coisa. Tá. Ele consegue tirar um pouquinho. Aí. Tá, pessoal, agora a gente faz o quê? A gente vai misturando aqui para agregar uma massa só, tá? Está dividida a massa da manteiga. Então eu vou mexendo nesse movimento circular até que agregue a manteiga com a nossa massa, ó. Até ficar uma massa uniforme. Como se fosse fazer uma maionese, né? A gente tem que emulsionar bem aqui, ó. Quase no ponto. Vou virar novamente aqui para a câmera para ver que ela já começou a agregar mais, ó. Uma massa mais uniforme, ó. Tá vendo? Ó. E é essa a ideia, ó. Tenta aproximar um pouquinho ali, por favor. As pigmentações, estão vendo ali esses pontinhos? Que é a impureza, né, boa da nossa manteiga, a manteiga noisette. Pronto, nossa receita aqui, a massa está ok. O que eu vou fazer agora? Colocar na nossa forminha e forno. Tempo de forno, mais ou menos 20 a 25 minutos, tá? Os franceses também gostam de coisas bem assadas, né? A gente até diz quando queima uma receita, ficou francês o pão, né? O bolo ficou francesinho, quando passa um pouco do ponto, desculpa, e dá aquela leve queimada no nosso bolinho. Agora eu vou pegar aqui uma concha, tá, pessoal? Então aqui a massa, linda, maravilhosa, mexemos com bastante amor e carinho. Agora eu pego aqui essa massa e coloco na nossa forminha. Se eu quiser colocar também ela
numa manga de confeitar. Para facilitar o nosso trabalho, a gente faz isso, tá? Vamos limpar aqui do ladinho. Mais um pouquinho de massa. Aqui. A gente preenche as nossas forminhas e colocamos ela no forno. Outra forma também de fazer ela, já vou mostrar para vocês. Aqui a gente vai demorar um pouquinho mais, né? Ó. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar um copo medidor que eu tenho aqui, transferir esta receita, ó, para cá, para facilitar o nosso trabalho. A gente não quer passar trabalho nesse momento, a gente quer uma receita linda, bonita, saborosa e um pouco menos de trabalho, ó. Não vamos ter a forminha na lateral suja, tá? Suja a bancada, depois a gente limpa a nossa bancada. O forno já está pré-aquecido a 180 graus, em torno de 22 a 25 minutos. Não podemos esquecer aqui das nossas framboesas, tá? Aqui. Mais um pouquinho aqui, que ficou um pouco desproporcional. Se quiser fazer no peso também isso, tá? A gente pode fazer no peso. Coloca a forminha, zera a balança, para ficar meio que padrão. Essa receita rende em torno de 13 unidades. Deixa eu até ver se está certo, se são 13 mesmo. Se brincar, dá 14. Perfeito. Agora a gente vê aqui onde está mais, onde está menos, com menos massa, na verdade. Aqui um pouquinho. Ok. Agora vem com minhas frutas vermelhas, no caso vai ser a framboesa, tá? Vou colocar mais ou menos 3 framboesas em cada forminha, ó. Tá? Se tiver um pouco maior, pode ser 2, se tiver menor, 3, né? Ela vai descer um pouquinho e vai passar mais sabor à nossa receita. Eu sou extremamente apaixonada por framboesa. Posso fazer variações, posso utilizar também morango, posso utilizar mirtilo, amora. As amoras vieram lindas, nossa, até brinquei quando recebi da vontade de colocar num quadro, porque veio umas amoras assim que, meu Deus do céu.
Por isso é importante, né, a gente valorizar o produtor mesmo. Todo amor, todo carinho, né, que é feito, que é colhido, que é plantado. Se tivesse contado, não ia dar certo. Esse suquinho aqui, ó, posso colocar um pouquinho, vai dar mais umidade e sabor à nossa receita. Pessoal, então, nosso financeiro vai para o forno. Enquanto isso, organizo aqui para a gente finalizar a nossa receita. Pessoal, então, nosso financeiro foi para o forno. Tem que desenformar ele meio morninho ainda. Está aqui, ó, tá? Então, só vou finalizar um. Ele é simples, não tem, como se diz, né, frufru. Alguns amigos, ai, tanto frufru. Mas eu posso utilizar umas flores comestíveis, posso fazer uma geleia de frutas vermelhas, posso utilizar morango e até mesmo polvilhar um pouco de açúcar de confeiteiro em cima. É o que eu vou fazer nesse momento. Vou cortar um morango aqui, né, só para deixar ele aqui em cima, sobre o nosso financier. Vamos apoiar um pouquinho aqui, tá? Vou utilizar também aqui um mirtilo, né? Ó, aqui. Ok. Umas pétalas de flores comestíveis também. A delicadeza das flores comestíveis. Ó. Vou colocar umas mais também. Não precisa ser tanta, nem uma só. Aqui, a gente apoia aqui. Ok. Tá? Vamos deixar um trio aqui. Tentar virar. Aqui. Mais uma. Aqui em cima, tá? Ó, vou deixar essa aqui assim, né? E essa aqui de forma um pouco mais tradicional e clássica. Tem aqui então um açúcar de confeiteiro, tá? Só vou dar uma polvilhada aqui por cima e tá ok. Só desse lado do morango. Pronto. Temos então aqui o nosso financier, né, da França para o Brasil, o clássico francês, onde é um bolinho com farinha de amêndoas clara, a manteiga noisette, farinha de trigo e finalização com frutas vermelhas, que não é necessário, mas, como eu disse, dá mais sabor e mais glamour ao nosso prato. Mais uma vez, muito obrigada pela participação, 13º Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado, e tenhamos todo um bom dia.